Por que Jesus não cura? No vídeo de hoje eu vou mostrar para você que os cristãos não têm mais desculpa alguma para não curar. Se a cura e o milagre não ocorrem ou não acontecem, de duas uma: ou Jesus é um baita de um mentiroso, ou os crentes não acreditam em Jesus de fato e de verdade, em espírito e em verdade. Fica comigo que eu te conto tudo isso e muito mais logo após a nossa abertura. Bom, estamos de volta. Como sempre, é uma honra muito grande receber você de todas as partes do Brasil e do mundo. Dias, eu estou aqui no norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste do Brasil. Receba o meu cordial e fortíssimo abraço. Dias, eu estou fora do Brasil. Receba agora mesmo meu cordial e fortíssimo abraço também. No tema de hoje, pessoal, nós vamos falar de um assunto, vamos tirar a dúvida completa, inclusive dentro da própria Bíblia. Nós vamos mostrar na própria Bíblia, com versículos bíblicos. Diz, você vai usar versículos isolados? Não, de modo nenhum, né? Então, se fosse por falar de versículos isolados, eu falaria do texto lá da Santa Ceia, né? Então, só tem um texto na Bíblia, um texto só para falar sobre a Santa Ceia, e todo mundo obedece aquele texto, né? Impressionante o negócio daquele. Então, se você gostar do nosso conteúdo de hoje, eu vou pedir a você que você se inscreva no nosso canal. Então, que você também, se você puder, deixe o like, deixe um joinha, pessoal, porque isso nos ajuda bastante para que o nosso canal possa chegar em mais corações e em mais mentes. Outra coisa, sugestiona os nossos vídeos, recomenda os nossos vídeos nas redes sociais, porque isso nos ajuda, você compartilhando os vídeos também lá, tá ok? E se você puder e quiser também, seja membro do nosso canal. Pessoal, eu vou ser bem objetivo, o máximo objetivo que eu puder. Veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: Ele tomou sobre si as nossas dores e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu pergunto, isso é mentira ou verdade? A Bíblia, por exemplo, ela diz em diversos capítulos, em diversos textos e versículos bíblicos, que toda essa doença e enfermidade são causadas por espíritos malignos. Diz, eu estou com uma dor de cabeça. Bom, faça uma oração. A sogra de Pedro estava com uma dor, estava com febre. Isso era um espírito que estava nela. Está na Bíblia. Está na própria Bíblia. Aí você diz, não, mas eu vou na farmácia porque isso resolve. Por que você não ora? Diz, eu não vou orar porque isso é superstição. Poxa, mas a Bíblia fala que todas as dores, que todo esse sofrimento, até mesmo todas as enfermidades e doenças são causadas pelo próprio diabo. Veja que Satanás, como diz o livro de Jó, ele saiu do céu e feriu Jó com chagas, com uma lepra inclusive. Então Jó foi ferido pelo próprio Satanás, com a permissão evidente de Deus. Mas eu notei, por exemplo, olhando aqui a Bíblia, vai verificando de um canto para o outro, uma coisa e outra, eu notei que Jesus falou de uma mulher que estava encurvada. Você se lembra dessa história? Satanás tinha presa essa mulher. Ela estava possessa de um espírito de enfermidade. Isso é o que a Bíblia está dizendo. Eu lembrei também de que a cegueira foi causada por um demônio também. E quando Jesus orou, Jesus expulsou aquele demônio e o homem simplesmente pôde ver. Quer dizer, era um espírito que estava por trás daquela cegueira. Eu me lembrei também, por incrível que pareça, que um menino sofreu de convulsões. Ele era surdo e mudo. E ele ficou completamente são depois que os demônios foram expulsos. Jesus foi lá e orou. Outra coisa importantíssima que eu descobri no livro de Atos. Eu descobri que aquela mesma passagem, lá em Atos, capítulo 10, versículo 38, o qual muitos têm desprezado, diz o seguinte: Jesus andou curando a todos os oprimidos do diabo. Veja, Brasil, se os demônios são os que causam as enfermidades, são eles que causam as doenças, eu não vejo o motivo para você ir a médicos, já que são os demônios, é só você orar. Os crentes fracos hoje, eles dizem que aquela idade dos milagres já passou. Mas não é isso que a Bíblia diz. Ora, se Jesus deu poder aos seus para que eles pudessem desfazer as obras do diabo, por que os crentes de hoje não desfazem as tais obras do diabo, mas correm para as farmácias, para os hospitais e para as cirurgias? Não seria a oração da fé salvará o doente? Diz que são os médicos que salvará essa pessoa? Não. Agora veja que coisa engraçada, nos dias da Bíblia,
Os doentes eram curados, os cegos recebiam a vista, os surdos passavam a ouvir, os aleijados, por incrível que pareça, andavam, os leprosos eram limpos, né? As pessoas doentes e sofredoras de toda sorte tornavam-se sãos pelo poder de quem? Pelo poder de Deus através de Jesus e dos apóstolos. E uma coisa interessante, Brasil, estes mesmos milagres são para os dias de hoje também, tanto quanto foram para aquele tempo. Eu sei que tem crentes por aí que não estão aceitando as Escrituras, a própria Bíblia, porque está ferindo um pouco mais as suas crenças. Mas eu vou dar 5 razões básicas para que os crentes voltem a acreditar na própria Bíblia. Número 1, Deus é o Deus que cura. E ele, por incrível que nos pareça, ele nunca mudou, de acordo com as Escrituras. Quer dizer, eu sou o Senhor e não mudo. Número 2, Jesus Cristo curou todos os enfermos. E eu vou te passar todos os versículos bíblicos para que você possa anotar e refletir, para que você não diga que eu estou falando de um texto fora do seu contexto e criando um pretexto para chegar numa heresia. Sem contar que ele nunca mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Número 3, Brasil. Veja que coisa interessante. Jesus, ele ordenou a todos os seus discípulos que curassem todo tipo de enfermidade, que curasse todas as pessoas. E um verdadeiro discípulo de Cristo é o mesmo hoje. É o mesmo discípulo que era naquele tempo. A Bíblia diz: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Quer dizer, se vós permanecerdes. Número 4, e este aqui é muito importante, presta bem atenção. Os milagres de cura eram por toda parte manifestos no ministério da igreja primitiva. Tudo que a igreja fazia era em base de milagres. E a verdadeira igreja, por incrível que pareça, nunca mudou, nem deveria mudar. Observe atentamente que o livro de Atos dos Apóstolos, o que ele vai relatar? Ele vai relatar o nascimento e o crescimento da igreja verdadeira. Mas qual é essa igreja verdadeira? A igreja foi fundada. E este é o exemplo. A igreja que foi fundada, que fazia milagres, esta igreja é o exemplo, é o modelo para todas as demais igrejas até o fim do mundo. É isso que está escrito. Número 5, presta bem atenção, veja que coisa interessante. Jesus mandou que todos os crentes em todas as nações, até o fim do mundo, pudessem impor as mãos sobre os doentes, prometendo que eles seriam curados. É isso que a Bíblia diz. E os verdadeiros crentes, Brasil, certamente nunca mudam. Por que mudar? Ora, o crente de antes não é o mesmo crente de hoje? Eu não entendi. Veja que os crentes de hoje, eles dizem que Jesus é o mestre. Eles dizem isso. Mas Jesus foi mestre de quem? Dos discípulos. Aí eu pergunto, você que é crente, você é discípulo de Jesus? Ah, eu sou discípulo de Jesus. Então você vai fazer as mesmas obras que os discípulos de Jesus faziam. Jesus disse, olha, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores. Como é que a gente vê o processo de cura na Bíblia? Primeiro a gente vê que a cura divina foi administrada primeiramente por Jeová, pelo Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jesus. Depois a cura foi administrada pelo próprio Jesus. Depois foi administrada pelos seus discípulos. Mais tarde foi administrada pela igreja primitiva. E por último, por todos os crentes em todo o mundo, de diversas épocas até o dia de hoje. Mas se a Bíblia está certa, se Jesus está certo, se o Espírito Santo está certo, se Deus está certo, se tudo dentro da Bíblia está certa, por que os crentes de hoje não cumprem a Bíblia Sagrada? Eu sei que tem muitos crentes se debatendo contra estes versículos que eu estou acabando de citar para vocês, mas é isso que a Bíblia diz. A idade dos milagres simplesmente não passou e a cura do corpo é parte. A cura do corpo é parte do ministério de Cristo, tanto hoje como sempre foi. E sempre será. É assim que a Bíblia diz. Jesus disse, e conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? De coisas subjetivas? De coisas espirituais? Porque é só aqui dentro? E no corpo não acontece nada essa libertação? Observe uma coisa interessante. Qual discípulo de Jesus, dos 12 que ficou enfermo? Me fala. Vou te dar um tempo no relógio para tu contar. Me fala. Qual foi o discípulo de Jesus que ficou enfermo? Nenhum discípulo de Jesus ficou enfermo. E por que os discípulos de hoje ficam? Eu não entendo uma coisa dessa. Diante dessas coisas, Brasil, eu suspeito gravemente que ou Jesus mudou drasticamente e não quer mais curar ninguém, nada acontece, ou
a Bíblia é um conto de fadas ou um livro de mágica que não funciona, ou os cristãos são completamente covardes e eles não são amigos de Jesus para fazer aquilo que Jesus pediu que eles fizessem. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Mas os crentes não fazem. Ele acha fácil, esses crentes de hoje acham fácil dizer que é discípulo de Jesus para tomar Santa Ceia. Ah, mas Jesus falou para nós tomarmos Santa Ceia. Mas Jesus falou para quem tomar Santa Ceia? Ele falou justamente para aquelas pessoas que faziam os milagres dele acontecer. Não era isso? Ah, e por que você não faz? Ah, diz, mas eu falo em línguas estranhas. Eu falo uma língua que ninguém entende, nem eu entendo, né? Então isso é um dom de Deus. Que coisa de dom de Deus, cara? Cadê o dom que você tem? Cadê a arte que você tem? O poder de Jesus para curar os enfermos e as enfermidades? Cadê? Onde que estão? Veja que mesmo diante de todos os versículos e registros bíblicos, os crentes correm para os hospitais, ao invés de correrem para o autor e consumador das suas crenças, das suas fés. No caso, o próprio Deus. Não, eles acham que os médicos conhecem o corpo dele muito mais do que Deus conhece. Aí eles correm para os hospitais. Quando eles vão para os hospitais, eles estão demonstrando na prática que eles não confiam nem sequer uma vírgula e nem um tio nas escrituras que eles dizem que pregam. Ah, por favor, Brasil. Veja que absurdo. Muitos teólogos e pastores, eles não acreditam que esses milagres aconteçam nos dias de hoje de forma como acontecia na igreja primitiva. Quer dizer, eles não têm fé, eles não acreditam mais nisso. São os pastores sensacionistas. Esses acreditam que os milagres já cessaram. Eles acreditam que os milagres já passaram, que não acontece mais nada dessas coisas. Simplesmente porque eles não veem as mesmas curas, os mesmos milagres, os mesmos prodígios, as maravilhas acontecendo nos tempos de hoje, como acontecia, por exemplo. Então eles veem a cabeça, ora, então se isso não acontece é porque os milagres cessaram. E os milagres só aconteceram na época dos apóstolos. E os milagres só estão registrados dentro desse livro de mágica. Esse livro não funciona mais. Mas há uma controvérsia aí. Nós temos os pastores e teólogos sensacionistas, mas nós também temos aqueles continuistas, aqueles que acreditam que esses dons e que esses milagres, né, continuam. Eles acreditam ainda em curas, eles acreditam em milagres, em prodígios, em maravilhas, mas o interessante de tudo é que esses continuistas e esses pastores não praticam essas obras. Eles não fazem essas coisas, eles não fazem as obras que Jesus mandou fazer. Mas aí vem a questão, por que essas pessoas vivem apenas de blá 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 blá. É porque Moisés, é porque Josué fez, é porque Gideão fez, é porque Elias fez, é porque Jesus fez, é porque Pedro fez, é porque Josué fez, é porque fulano fez. E cadê a tua obra? Cadê a tua? Você fez o quê? Fala pra mim. O que foi que você fez? O que você fez até agora? Ai, diz, eu sou crente só de história. Eu só acredito nas histórias. As pessoas falam que o próprio Josué orou e o sol e a lua pararam. Eu acredito que Elias, ele clamou e desceu fogo do céu por 4 vezes. Eu acredito nessas coisas. Mas, peraí, cara. Mas e você? Por que você não faz essas obras? Porque você não tem fé. É porque você não acredita nessas coisas. É porque isso não entra na sua cabeça. É porque você não sabe nem como começar. Sabe por que tudo isso? Porque tudo isso não passa de uma farsa. Farsa! É por isso que não funciona. É por isso que essas coisas são incabíveis. Elas não cabem na tua cabeça. Você não sabe nem tatear ou balbuciar como chegar para curar uma enfermidade. Porque é fácil você levantar as suas mãos e acreditar que das suas mãos vai sair alguma coisa. Mas é evidente que não sai nada. E você sabe que não sai nada, tanto é que você vai para o hospital. Tanto é que você vai buscar os médicos, não é verdade? Então, meu Brasil, a resposta é simples. A resposta para todas essas indagações, porque nada dessas coisas acontece, é simples. Isso não passa de ficção. É por isso que você não vê ninguém andando sobre as águas. É por isso que você não vê ninguém curando amputados, ressuscitando mortos, multiplicando alimentos, dando voz ao mudo, audição ao surdo, visão ao cego, repreendendo os poderes da natureza, do vento, dos mares. Você não vê nada disso, meu amigo, porque são pessoas que acreditam em Harry Potter. São pessoas que acreditam em Jesus. Pois bem, Brasil, chegamos ao fim de mais um vídeo e, como sempre, eu trago uma reflexão poderosa. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que você goste da reflexão de hoje. E o que eu quero te dizer, Brasil, é o seguinte: o problema não é a sua fé. Você pode até ter fé,
Você pode ter sinceridade, você pode ter desejo realmente genuíno de realizar as coisas. O problema é que você está acreditando em deuses que são inexistentes, está apenas na sua cabeça, está apenas registrado em livros. Nós temos, por exemplo, grandes pregadores, excelentes pastores, grandes doutores do ministério da fé. Nós temos grandiosíssimos teólogos, homens e mulheres que são inteiramente entregues à fé em Cristo. O problema disso tudo é que não existe nenhum Cristo aqui, ali ou acolá para te ouvir, muito menos para te responder ou para te socorrer. Essa teologia que você vê, a teologia cristã, é somente uma furada, Brasil. O que é que nós devemos fazer? Devemos fazer exatamente o que os crentes fazem. Jason, o que os crentes fazem? Nada. Nada. Eles acreditam em quê? Eles não acreditam em absolutamente nada que está na Bíblia. Mas eles acreditam na ciência, eles acreditam na tecnologia, eles acreditam aqui, no músculo, no braço forte da humanidade e não em nenhum tipo de Deus. Eu nunca vi na minha vida um crente acreditar em Deus. Tudo isso é fingimento. Essas pessoas não acreditam em Deus. Se acreditasse de fato e de verdade em Deus, eles não estariam com o braço quebrado ou com um transplante de coração ou de qualquer órgão para fazer. Eles estariam implorando aos médicos para fazer esses transplantes para ele. Não! Eles estariam clamando a Deus, meus amigos, que conhece o homem muito, mas muito mais do que os próprios médicos. Se nós juntarmos, por exemplo, 400 mil cardiologistas, será que todos eles entenderiam mais do que o Criador do coração? E por que quando o crente está com um problema no coração, eles vão para a cirurgia? Por que eles vão para cá, para o músculo e para o entendimento e o conhecimento humano? Simplesmente, unicamente, exclusivamente porque eles não confiam em Deus. Elas são pessoas fingidas, são demagogas até o extremo. Eles não acreditam em Deus. Eles estão pouco se cagando para Deus. Ai, mas eu tomo Santa Ceia, ótimo, bom. Ai, porque eu sou batizado. Ai, que bom. Ai, porque eu falo bababá, eu falo em línguas estranhas. Ai, que coisa boa. Ai, porque eu falo grego. Ai, porque eu falo hebraico. Ai, porque eu sei o aramaico. Ai, que coisa boa. Mas por que adianta tudo isso se tu não tem nenhum tipo de poder de Deus? Explica aí. Que te adianta tudo isso? Se tu não tem nenhum tipo de poder, como é que eu posso te identificar como cristão? Tu é crente, tu é discípulo de Jesus, por quê? Pra quê? Pelo quê? Tu fosse chamado pra quê? Apenas para sustentar um livro atrasado? Para tu colocar essa Bíblia debaixo do braço e sair por aí igual um retardado mental? Somente para isso tu fosse chamado? Cadê a tua obra? Onde é que está a tua obra? Cadê realmente os teus frutos? Mostram, porque os meus frutos é da sopa. Eu faço sopão, eu amo o próximo. Esse é irmão desse que está de olho em tu, cara. Para com isso. Deixa do teu fingimento. Deixa da tua covardia. Pega a porcaria desse teu livro de mágica e joga fora, meu irmão. Porque tu nunca foi crente. Tu nunca será crente aqui, ali, nem em canto nenhum, cara. Para com isso. Tu quer enganar quem? Quer enganar quem? Você está se auto-enganando, acreditando que você é discípulo de Jesus. Como que é discípulo de Jesus? Toma vergonha na tua cara. E você lá nunca foi discípulo de Jesus. Você só leu a historinha, é só uma historinha que colocaram na tua cabeça e você acha, por megalomania, por distúrbio mental, por esquizofrenia pura, por retardo mental, por ignorância estúpida, profunda e latente, que você tem alguma intimidade com Deus. Você nunca teve, pregador. Você nunca teve intimidade com Deus, pregadora de Araque.
faça as mesmas obras que Jesus Cristo fez, aí eu digo que você é um discípulo. Enquanto isso, você nada mais é senão um falso de um pregador. Alguém que prega por dinheiro, que canta por dinheiro e que só quer fama no YouTube, nada mais do que isso. Um abraço para você. Tchau, tchau, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. Não é fácil a gente lidar com esses cristãos, não é fácil. Porque é uma turma de gente que realmente parece que não encontra, não vê a verdade. Gosta de mentira, tanto é que adora cinema, adora Netflix, TikTok, Kawaii, Facebook, Instagram. Adora. Vê mentira, tudo aparência. A vida dessas pessoas são piores do que a vida do próprio Satanás, se caso existisse. Satanás sentiria vergonha diante desses crentes safados e miseráveis que nós temos nos dias de hoje. E é lamentável, lamentável mesmo que uma mensagem poderosa como essa não entre no coração de um crente desse. O crente é rebelde, né? Rebelde. Vai pro inferno, hein? Cuidado, toma cuidado. Pessoal, muito obrigado por tudo. Se inscreva caso você queira. Caso não, tudo bem, não tem problema. Deixa o like caso você queira, caso não tem problema. Seja membro caso queira, caso não, não tem problema. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.